Feche teus olhos mais um minuto, por gentileza. Eu quero que você traga consigo neste momento as suas lutas, aquilo que você tem lutado contra o seu pecado, com aquilo que você tem se distanciado da presença de Deus, aquilo que tem te afastado da presença de Deus. Este é o momento de nós colocarmos toda a necessidade de deixarmos aqui nos pés do Senhor, de deixarmos aqui nas mãos de Nossa Senhora todo o pecado de estimação, todo o vício, tudo aquilo que tem nos feito estar podres, tudo aquilo que tem nos feito estar sujos, que nós possamos depositar nos pés do Senhor. Para que nós possamos sair daqui hoje novos jovens, sair daqui hoje um novo homem, sair daqui hoje uma nova mulher. Coloquemos diante do Senhor as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos medos, as nossas aflições, as nossas angústias, o nosso desespero, o nosso espírito de rebeldia, o espírito de contradição, um espírito de revolta, um espírito até mesmo de desacreditar da existência de Deus. Nós depositamos tudo isso, Senhor, diante da Tua presença. Diante da Tua presença, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Alisson, tenho 24 anos, casado com a Tainara, minha esposa. Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez pregando da palavra de Deus. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Oi? Baixar o violão. Isso. Muito bem. Meu grupo de oração é o grupo de oração Jovem Pavilhão da Paz, da comunidade São José Jardim Itaú. Estou à frente do grupo de oração Obra Nova da comunidade São Domingos e Guzmão, ali no São Domingos. Meus irmãos, você que trouxe a palavra de Deus, eu convido a abrir em Efésios capítulo 2. Nós vamos ler ali a partir do versículo 1. E aqui nós vamos entender da mensagem que nós precisamos levar para as nossas casas nesta noite. Da mensagem que o Senhor quer plantar em nosso coração e que nós façamos desta mensagem o nosso avivamento. Amém? Amém. Façamos desta mensagem o nosso avivamento. E aí eu convido você a dizer assim comigo: eu escolho viver. Eu escolho viver. Pode ser mais forte. Eu escolho viver. Eu escolho viver.
Acho que pode ser melhor. Eu escolho viver. Eu escolho viver. Logo mais nós vamos entender o porquê nós escolhemos viver. Efésios capítulo 2, versículo 1 vai nos dizer assim: e vós, outros estáveis mortos por vossas faltas, pelos pecados que cometestes outrora, seguindo o modo de viver deste mundo, do príncipe das potestades e do ar do espírito que agora atua nos rebeldes. Também nós todos éramos deste número, quando outrora vivíamos nos desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da concupiscência. Éramos como os outros por natureza, verdadeiros objetos da ira divina. Amados, aqui nós vemos que o pecado, ele faz nos vivermos, faz estarmos num estado de morte. O pecado faz com que nós, na vida de pecado, estejamos num estado de morte, num estado de trevas. O pecado faz com que nós nos afastemos de Deus. O pecado faz com que nós estejamos distantes de Deus. Então, como vai dizer a palavra de Deus, que outrora, ou seja, vivendo no modo deste mundo, vivendo aquilo que o mundo oferece, vivendo tudo aquilo que o mundo nos oferta, tudo aquilo que o mundo nos apresenta, muitas vezes prazeroso, muitas vezes de forma doce, de forma amigável, de forma com que nós vamos nos interessar por aquilo, porque o mundo vai ser astuto nesse sentido, de apresentar aquilo em que nós achamos interessante. E aí eu convido você a refletir junto comigo, vejamos que tudo aquilo que o mundo oferece como prazer, tudo aquilo que o mundo oferece como doce, como aparentemente nos chama a atenção. E tem chamado a atenção de muitos jovens, porque hoje muitos jovens têm caído na marginalidade, porque hoje muitos jovens têm caído na vida de drogadição, muitos jovens hoje têm caído na vida de prostituição, na vida de orgias, na vida tem despojado no mundo de puro prazer, tem despojado no mundo de entrega aos prazeres da carne. É tudo isso que acabamos de ler, de uma forma para trazer a nossa atualidade. Vejamos que nós vemos que a palavra de Deus nos apresenta que, de certa forma, seguindo o modo de viver deste mundo e do príncipe das potestades, do ar do espírito que agora atua nos rebeldes, irmãos, nós vamos ver que a maioria dos jovens que entram na drogadição, que entram no mundo de drogas, de prazeres mundanos, é porque foram chamados por uma companhia. Dificilmente nós vamos ver um jovem que entra no mundo da droga, por exemplo, que vai entrar por uma decisão própria, ou porque ele quis, mas foi porque alguém levou, foi porque ele estava com uma companhia
que levou ele para esse mau caminho, que já estava neste mundo de destruição da vida, neste mundo de morte, e levou ele para esta vida. E assim nós vamos ver que as pessoas que entram na vida de prostituição, as pessoas que entram na vida de drogadição, neste mundo de drogadição, é porque alguém levou elas. E aí a própria palavra de Deus vai nos dizer que não sigamos os rebeldes, não sigamos o espírito de potestade, o espírito mau espalhado nos ares, porque é propício, irmão. Nós vamos ver que as pessoas que caem no abismo, é propício para elas. De repente elas pegam um período muito difícil. De repente você pega um desemprego. De repente você perde alguém que você ama, a tua mãe, o teu pai. De repente você começa com esse desespero, com esse espírito de trevas, com esse espírito de turbulências da tua vida, e você acaba que entrando numa vida de apodridão, e aí você começa, hoje vai numa balada e conhece um tipo de bebida alcoólica, e aí você conhece o narguile, e aí você conhece o cigarro, e aí você conhece a maconha, e aí você vai conhecendo outras drogas que vai destruir a tua vida. Que vai destruir. É isso que tem acontecido com a vida de muitos jovens. É isso que tem acontecido com a vida de muitos jovens. E aí, meus irmãos, nós precisamos, com a nossa vida voltado para a misericórdia de Deus. É como que uma proteção, é como que um escudo. Nós vamos ver que o pecado é como que a serpente no jardim, né? Ela é astuta. Ela vem com aquela conversa querendo te dominar. E se nós não estamos firmados em Jesus Cristo, nós caímos. Se nós não estamos com a vida firmada na presença da misericórdia de Deus, nós caímos. E o que nós queremos hoje, nesta noite, nós precisamos pedir esta misericórdia de Deus na nossa vida. Porque nós somos humanos, porque nós somos feitos de carne, de ossos, nós somos formados seres humanos. E você precisa pedir força a Deus. Nós precisamos pedir força a Deus. Nós não precisamos pedir que o pecado se afaste, porque o pecado ele vai estar em tua volta de mais diversas maneiras. Você precisa pedir força, porque aí vem o inimigo astutamente querendo te derrubar, mas você vai estar fortalecido pela misericórdia de Deus e ele não vai lhe passar rasteira. Amém? Amém. Diga assim para quem está do teu lado: o inimigo não vai lhe passar a rasteira. Isso. Vocês estão entendendo de que forma nós precisamos estar? Vocês estão entendendo como os jovens hoje na igreja precisam estar? Como a juventude precisa estar? Nós precisamos estar firmados na presença de Deus. Nós precisamos estar firmados na misericórdia de Deus. E aí vem o que vier, meu irmão. Venha se apresentando o pecado que se apresentar. Das mais diversas maneiras que o pecado se apresenta na nossa vida.
de forma astuta, de forma bela, de forma com que nós facilmente caiamos nela. Facilmente caiamos, mas nós precisamos estar fortalecidos. Esta força precisa brotar do nosso coração diariamente. Nós precisamos pedir esta força ao Espírito Santo. Diariamente nós precisamos pedir vida ao Espírito Santo. Diariamente nós precisamos pedir forças a este Deus de infinita misericórdia sobre as nossas vidas e principalmente sobre a vida dos nossos jovens. Sobre a vida dos nossos jovens que estão lá fora. Quantos passaram por aqui? Quantos passam pelos nossos grupos de oração jovem? Quantos? E hoje estão numa vida de pecado. Vocês entendem que facilmente nós caiamos. Nós temos que trazer a realidade para os nossos grupos de oração. Nós não podemos dizer que o pecado nunca vai lhe pegar. Nós temos que dizer que fique esperto, esteja firmado, porque o pecado aparece de forma bela para lhe passar a rasteira. E nós precisamos, estando firmado na misericórdia de Deus, ver que o pecado não serve para mim. Ver que a vida de pecado não serve para mim, o mundo de pecado, né? Porque o pecado é estar num estado de morte. Estar em pecado é estar num estado de morte. Porque nós vemos que o salário do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. E eu estando em pecado, eu estarei num estado de morte. Por isso a importância de se confessar. Por isso a importância de se reconciliar com Deus.